Irmãos, é uma dimensão difícil em que nos encontramos, porque não há como ser cristão sem sermos evangélicos, porque Cristo é o seu próprio evangelho. Mas se dissermos que somos evangélicos, estamos nos situando em meio onde ninguém sabe nada sobre o evangelho. Então, se você se vê congregando onde tudo lhe parece uma bênção, então certamente não é para você este vídeo. Mas se você luta com um certo desconforto, né, de apenas não abandonar a religião para não ser considerado apóstata, como caído na fé, então é para você este vídeo, onde você vai saber que não há nada de errado com você, mas sim com o seu entorno religioso. Então, congregar sempre. Mas onde? Como? E com quem? Esta é a pergunta proposta para hoje. Pois, afinal, o Evangelho diz em Hebreus 10, 25, não deixando de congregar, como é costume de alguns. A palavra congregar vem do latim. Congregare, que quer dizer reunir, agrupar, ficar juntos, sem definir onde, como e com quem. Mas isso é o que vamos destrinchar e ver em detalhes daqui para frente. Pois lideranças religiosas capciosas e enganosas querem colocar em suas costas um pecado de que, se você não reunir com eles, segundo suas doutrinas, então você entra em desobediência do que prescreve Hebreus 10, 25. Mas essa não é a boa compreensão do Evangelho do Reino dos Céus. Em Hebreus, nos é asseverado do perigo de negligenciarmos a salvação proposta pelo Evangelho de Cristo. Pois os que negligenciaram ouvir Deus no passado foram punidos severamente. Isso está em Hebreus 2, de 1 a 3. Portanto, a exortação para congregarmos não é unirmos a inventores de neologismo, né? Inventando palavras religiosas, como neofariseístas, né? Voltando à religião dos fariseus, que se inventam ao sabor das suas próprias conveniências, com doutrinas para se locupletarem e se favorecerem fraudulentamente. Isto está lá em 2 Coríntios 11, 13. Cristo Jesus, Senhor nosso. Cristo Jesus, Senhor nosso. Ele não ensinou preceitos religiosos. E Paulo combateu a religião em todo o seu ministério de apóstolo. Especialmente, Paulo foi um apóstolo especialmente destinado a nós os gentios, o que quer dizer pessoas que nunca foram do judaísmo. A palavra religião nem é mencionada no Evangelho do Reino dos Céus. Tiago chega a resumir que a única religião boa e agradável a Deus é a de socorrermos e mantermos, de socorrermos os sofredores, né? A quem sofre, e mantermos longe das contaminações do mundo. Não é isso que está lá em Tiago 1, 27? Essa é a religião boa e agradável a Deus. A primeira religião inventada usando o nome de Jesus Cristo no século IV foi o catolicismo. E quanto às demais religiões, todas elas saíram, quer dizer, outras religiões cristãs, todas elas saíram do catolicismo. Pois a reforma promovida por Lutero em 1517, um monge agostiniano, né, não foi uma reforma tão eficaz assim, né, a ponto de prevenir o risco
de se estar criando várias outras religiões protestantes. Mas guardando muita semelhança com o catolicismo, né? Como o hábito de chamar o líder religioso de algum título, só mudou de padre para pastor, né? E com o mesmo formato de se reunirem, onde um líder fica lá em cima nas alturas, num púlpito, né? E o restante lá embaixo, calado, ou fazendo o que eles mandam vocês fazerem. Então, bem como outras religiões que fogem do nosso objetivo hoje, né? Bom, então, como já vimos, a palavra latina congregar significa apenas reunir e agrupar. Não necessariamente debaixo de condições absurdas, ao arrepio dos ensinamentos de Cristo Jesus, nosso Senhor, e de seus apóstolos, né? Contrariando hábitos claros mostrados pelo livro de Atos durante a igreja primitiva, no século I. Assim, se você se vê como um cristão, então conheça e obedeça a Cristo, seus apóstolos e o Evangelho do Reino dos Céus. Pois é um absurdo os que enchem a boca para dizerem que são evangélicos, sem, contudo, saberem nada do Evangelho, o que é muito comum. Assim, se você vai reunir com alguém em nome de Cristo, leve consigo também a sua cabeça, a sua inteligência, a sua unção do Espírito Santo. Pois congregar, que quer dizer apenas reunir, também os kardecistas, espíritas, umbandistas, judeus, budistas, islâmicos e outros do candomblé para aí afora, todos eles também congregam entre si. Mas essa não foi a sua opção religiosa, não é mesmo? Mas antes de lhe mostrar que o seu congregar não é diferente dos deles, aos olhos do Evangelho do Reino dos Céus, veremos bem o que o Evangelho nos ensina a respeito disso. Primeiro temos que saber que o Evangelho do Reino dos Céus, além de ser o guia espiritual dos cristãos, é um registro de fatos históricos que começa com um determinado homem cujo nascimento estava previsto na Antiga Aliança, veio e nasceu na região do mundo chamada de Judeia. Ali fez acontecer tudo o que sabemos sobre ele, né? Sobejamente. Onde deixou 12 apóstolos que deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do Espírito Santo. Isso é conforme está lá em Lucas 23, 49. Mas, permanecendo eles por mais tempo na Judéia, aprove Cristo, em espírito, providenciar outro apóstolo, como que nascido fora do tempo, como diz Paulo, né? Em 1 Coríntios 15, 5. E a esse Paulo foi dada a missão específica de vir pregar fora da Judéia. Isso é, aos gentios. Somos nós, os que nunca foram judeus. Assim, Paulo ensinou na região chamada Ásia Menor, né? Chipre e toda a Anatólia, em toda a região que hoje é a Turquia, Grécia e também Roma. Assim, o Evangelho, através de suas epístolas, foi ensinado por todo o Império Romano, chegando até a nós brasileiros, através dos europeus que nos colonizaram. De forma que a autoridade de Paulo não pode ser ignorada por nós, pois foi também reconhecida e exaltada até pelos demais apóstolos de sua época. Isso está em diversos lugares no Evangelho, mas principalmente na leitura do texto do livro de Atos, Atos 15, de 1 a 29, onde lá houve uma conferência convocada por Tiago, e após a solução
de controvérsias, foi sim reconhecido como sendo Paulo o apóstolo aos gentios, juntamente com Barnabé, seu cooperador. Barnabé era cooperador de Paulo. Pedro, conforme a sua segunda epístola, capítulo 3, de 15 a 16, escrevendo aos gentios após a prisão de Paulo, reconhece a importância das epístolas de Paulo para a nossa salvação. A obediência ao que nos ensinou o apóstolo Paulo em suas epístolas não pode ser discutida, nem negligenciada, pois recebeu o seu ministério não foi de homem nenhum. Está lá em Gálatas 1:12. De quem nada aprendeu nada com os demais apóstolos, mas recebeu em espírito, diretamente de Cristo. Isso conforme está lá no livro de Atos, Atos 26, de 12 a 18. Não é isso mesmo? Ciente da responsabilidade de anunciar o evangelho da salvação a nós, os gentios, Paulo não abre mão da importância do seu ministério, que lhe foi dado, chegando a dizer em Romanos 2,16, que no dia em que Cristo, através de Cristo, julgar os homens, será segundo o evangelho que Paulo nos ensinou. No mesmo sentido, nos assevera Gálatas 1:8, que qualquer homem, ou até mesmo um anjo que descera do céu, para ensinar o que for além do evangelho que Paulo nos tem ensinado, então é para nós declararmos que essa pessoa é amaldiçoada, excomungada. Portanto, conforme 1 João 4:1, não creia em qualquer pessoa sem antes provar do Espírito, provar do Espírito, provar do Espírito. Assim, veja vocês que Paulo jamais sequer mencionou a palavra dízimo, por exemplo, em qualquer de suas epístolas, suas 14 epístolas, né? Porque eu considero que Hebreus também é dele. Reconhecendo que como qualquer trabalhador tem direito à sua remuneração, pois o boi que pisa o trigo não pisa com a boca amarrada, né? Está lá em 1 Coríntios 9:9. Do mesmo modo, quem ao invés de vagabundar, mas realmente trabalha pelo evangelho, este tem que ser mantido. Mas tal manutenção é tão grave que nem mesmo o próprio apóstolo Paulo, que a mencionou, a exigiu para si próprio, de ninguém. Isso pela nobreza, grandeza da gratificante pregação do evangelho, sem, repito, jamais pronunciar a palavra dízimo. Então, não congregamos no candomblé, islamismo ou espiritismo. Mas eu te pergunto, que diferença faz se você está em uma religião onde tudo é em nome de Jesus, mas há uma tal missa, por exemplo, que é uma reminiscência do culto do tabernáculo judaico. Tem nada a ver com Cristo. Onde padres se travestem de sacerdotes, vestem roupas talares, não é, de sacerdotais, onde Cristo não passa de um santinho a mais, um santinho a mais, entre tantas outras idolatrias de imagens de santos. E o nome de Maria é até muito mais venerado do que o de Cristo. E o batismo é feito em recém-nascidos, que nada sabem de nada. Outro exemplo de religião descabida, como você se acha ao se reunir, não debaixo de sua própria unção do Espírito Santo, mas debaixo da unção de homens que a si mesmo se intitulam pastores, mas que são mercenários, que não trabalham, e ao invés de apacentarem sofredores deles, ele próprio se apacenta a si mesmo. Que tal você se reunir sob a liderança de um determinado bispo, que ensinando a fé sacrificial, através de doação de valores absurdos em dinheiro, ao invés de ensinar a graça de Jesus, diz claramente: essa graça de Cristo para mim é uma desgraça.
Não? Quer não? Mas você pode tomar leitinho de recém-nascidos com R.R. Soares. Ou ainda pode comprar de um determinado recém-promovido apóstolo, que se promoveu a si mesmo, feijão ungido por ele, a R$1.000 os grãos. Ou ainda toalhinha dele, por valores absurdos. Há um outro que estabelece que as ofertas devem ser entre R$100.000 e R$200 no mínimo. Concluindo, não pense que só porque você não é de nenhuma dessas três que eu mencionei, que o seu congregário é diferente e que o seu pastor é uma bênção, pois não é a diferença do tamanho de um tubarão para uma piaba que muda a sua natureza de peixe. Pois considerem o seguinte: mesmo depois de Cristo, em metáfora, haver destruído o templo do tabernáculo, pois o templo do tabernáculo passaria a ser o nosso próprio corpo, né? Conforme até Pedro menciona lá em sua epístola, segunda epístola 1,14, Edir Macedo vai lá e reconstrói uma réplica do templo de Salomão, que também fisicamente foi destruído pelos romanos no ano 70, né? Lá pelo Vespasiano, né? Destruiu realmente, mas Cristo usou aquilo metaforicamente, porque o templo passaria a ser nós mesmos. Há entre os evangélicos de Cristo a consciência de que a igreja é uma casa, que é também tida como casa de Deus, ignorando o sentido da palavra igreja, a diferença da palavra igreja para um mero local de congregação. Não sabe que a palavra igreja é um prédio espiritual, onde a construção é com pedras vivas, que somos nós. Está lá em 1 Pedro 2,5. Também não entendendo a clareza que há em Atos 7:48, né, onde diz que Deus não habita em casa feita por mãos humanas, ainda chama salões, galpões de casa de Deus. Esse formato religioso adotado pela Igreja Católica e seguido pelos evangélicos, onde todos se assentam como num cinema, com o pregador lá em cima, numa frente, né? Em cima de um caixote chamado púlpito, como um maestro dirigindo uma orquestra, sem semelhança alguma com qualquer prática visto na igreja primitiva, onde poderiam todos profetizar, todos poderiam falar, isso é, manifestar, dar seu testemunho, ir lá, ação de graça. Está em 1 Coríntios 14:31. É inimaginável entre nós haver irmãos que a si mesmos se intitulem de pastor, de padres. Vamos começar por padres, cuja a tradução em latim quer dizer pai, em latim. Que alguém se chame de mestre ou de guia, que quer dizer pastor, diretor, presidente, pois isso Cristo proibiu. Está lá claro, em Mateus 23:16-12. Não me dito que devemos todos nos chamar a nós próprios de irmãos, e que o maior entre nós é o servo de todos, né? Que deve ser e que deve ser humilhado aquele que a si mesmo se exaltar. Pois não podemos negar que onde há duas pessoas, uma pode liderar a outra, mas tudo segundo os dons de Deus e de acordo com as circunstâncias, já que Paulo, quando fala de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, como se fosse para serem vistos como uma gradação de importância, observe que o dom de pastor
nem é um dos primeiros, mas é até o penúltimo por ele enumerado. Está lá em Efésios 4, de 7 a 12. Então, está claro que Paulo está falando de variedade de dons, e não de cargos, funções e postos, né? Dons que exercemos entre nós, tudo segundo a variação das circunstâncias. Pois qual dos dons enumerados por Paulo que ele próprio, que ele mesmo não possuía? Ademais, iria Paulo contrariar Cristo, que não quer que nos intitulemos de nada? Está lá, como eu já disse, em Mateus 23, de 6 a 12. Nem Paulo a si mesmo se intitulou de apóstolo Paulo. Ele sempre dizia: eu, Paulo, apóstolo da parte de Cristo. Não é isso? Eu não falava eu, apóstolo Paulo. Amados, várias pessoas são usadas, várias coisas são usadas incorretamente. Pois o Evangelho do Reino dos Céus não nos induz à vida religiosa, e sim às obras, às boas obras. Não há religião no Evangelho do Reino dos Céus, nem mesmo liturgia alguma para inventarmos cargos, por exemplo, de diáconos, para fazerem nada, diácono fazer nada, né? Exceto cuidar da vida religiosa numa congregação de quem é um fim em si mesma, né? E não um meio para se fazer outras coisas como a obra de Deus. Observem que a palavra diácono vem do latim, que quer dizer diacono, e significa servente, ajudante. Veja que a função foi criada lá em Atos 6, de 1 a 7, quando escolheram 7 irmãos para serem diáconos, dentre os quais Estevão, daquela história linda, né? Para servir comida para quem? Para as viúvas pobres e quem estava passando fome, não é? E não para atos litúrgicos. Pois se o nosso assunto de hoje tem como o centro Hebreus 10, 25, congregar sempre, não devemos ignorar que no versículo anterior, que na reunião é para considerarmos e para estimularmos boas obras, e não liturgias. Está lá em Hebreus 10, 24, um versículo antes. Aliás, por se falar obras, irmãos, provai do Espírito. Onde é que você vê obra? Não lhes incomoda, por acaso, o fato de reunir ou congregar, como vocês preferem dizer, né? Congregar, sem, em momento algum, se falar de qualquer ajuda aos que sofrem? Pois o Evangelho do Reino dos Céus é, em toda a sua inteireza, exortação constante para as boas obras. Cristo chega a ser claro que seremos julgados pelas obras em socorrermos os famintos, mendigos, doentes e presos até, como quem a Deus estivéssemos nós socorrendo. Isso está lá em Mateus 25, de 35 a 45. Resumindo, que a religião que Deus quer é você se preservando das contaminações do mundo e socorrendo os sofredores. Assim, neste mesmo sentido, temos... isso que eu falei está lá em Tiago, né? 1,27, vocês já estão sabendo. Mas nesse mesmo sentido, tem centenas, dezenas de versículos, né? Por exemplo, Mateus 5,16, 1 Timóteo 5, 1 Timóteo 6,18, Tito 2,7 e etc. Então, pegue esse montão de dinheiro que você está dando para as religiões e faça a obra com os pobres. Ajudem os sofredores. Você será muito melhor recompensado por Deus. Então você me pergunta, onde, como e com quem eu vou congregar? Então vamos lá. Onde? Em qualquer lugar onde você possa adorar a Deus, desde que seja em espírito e em verdade. Fundo de quintal,
funda da sua casa, igual eu estou gravando esse vídeo aqui, menino está fazendo barulho lá atrás, no quintal, na garagem. Isso está lá em João 4:23. Onde? Está aí. Como? Não precisa ser uma multidão. Cristo diz: todas as vezes que estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente. Onde é que está isso? Mateus 18:20. E finalmente, com quem reunir? Aí está o problema, né? Pois certa vez, entendendo agir em nome do mesmo Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, uma congregação reuniu e decidiu por crucificar o próprio Cristo. Ou você acha que foram os romanos, né? Porque não, né? Foram os judeus e não os romanos. Então, você já poderia ter desconfiado que este montão de religião, tudo em nome de Jesus, só pode ser armação de quem? De Satanás. Pois como questiona Paulo, né? Lá em 1 Coríntios 1:12-13, acaso Cristo foi dividido? Um diz, eu sou de Paulo. O outro diz, eu sou de Apolo. O outro diz, eu sou de Pedro. E outro diz, eu sou de Cristo. Cristo foi dividido? Então, não podemos nos dividirmos em religiões. Pois Paulo lançou o fundamento segundo o Evangelho de Cristo. Mas que cada um de nós, no mesmo alicerce, que edifique. Mas ninguém pode lançar outro fundamento que não seja Cristo Jesus, Senhor nosso. Esse Cristo Jesus, Senhor nosso, nos ensina, né? Isso está em 1 Coríntios 3:11. Então, reúna com os irmãos. Como? Quem são os irmãos? Ora, o Evangelho do Rei dos Céus, em Efésios 4:1-6, nos diz que são os que andam de modo digno da vocação para que fomos chamados em Cristo, preservando a unidade em espírito e o vínculo da paz. Como é que reúne esses irmãos? Dentro de um mesmo corpo, que é Cristo. Em um mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Numa só esperança da nossa salvação, onde há um só Senhor, que é Deus, e um só Pai de todos, que está em todos e age por meio de todos. Então, voltamos de novo em 1 João 4:1, provai do Espírito, para que ninguém lhe engane, porque a unção de Deus que está em nós é a nossa luz. E não nos deixa enganar com ensinamentos de homens. Está lá em 1 João 2:27. Portanto, não deixem que realmente... não deixem de realmente congregar, não. Mas congreguem em nome da verdade, que é Cristo, e seu Evangelho do Reino dos Céus. Você não incorrerá na advertência de que quem ouve as minhas palavras e não as obedece é considerado um insensato, que construiu uma casa por sobre a areia e, vindo a chuva, desabou tudo, e foi grande a sua ruína. A paz do Senhor, que o amor de Cristo cresça em você, juntamente com revelação e conhecimento da verdade que há no Senhor. Amém?